dia pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 20 de abril de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, alta de 0,27%, deixou este candle aqui no dia de hoje, tentou perder aqui esse suporte no 105.600, entrou força compradora, fechou deixando um candle interessante até, bastante sombra inferior e um corpo bacana no candle. Havendo a superação, pode deixar aqui um movimento de alta, né? E também aqui nesse ponto pode acontecer o quê? Ficar um pouco lateral, testar o suporte novamente para ir fazer um movimento um pouco mais forte, tá? Aqui nesse ponto tocou na média de 20, deu uma recuperada, a média de 9 bem inclinada também. Então aqui nesse ponto que eu comentei que o preço provavelmente depois de cair ficaria aqui entre esses dois, aqui teriam dois pontos importantes, né? Suporte média de 9 aqui embaixo, resistência média de 80 aqui em cima. Então, quem sabe aí o preço não consiga retomar e tocar na resistência novamente. Quanto ao Ibov, alta de 0,44%, deixou um candle bonito aqui também. Um candle que mostrou uma reação dos compradores, volume acima da média. Aqui também, próxima média de 20, suporte importante no 104,100. Justamente aqui nesse ponto segurou, né? Um ponto que já havia sido suporte anteriormente, resistência, suporte aqui de novo. Havendo a superação desse candle, pode deixar aqui um movimento importante para testar a resistência aqui dos 106.700. O volume ontem e hoje foram acima da média, né? Foram bons. Pelo tempo gráfico semanal, vocês veem que este candle, né? O candle ficando justamente entre esses dois pontos, entre a resistência no 106 e no suporte no 104,100, né? Então, o candle ficou aqui entre esses dois pontos, deixando sombras superior e inferior, né? Então, a princípio, realmente ficou um pouco lateral aqui depois desse movimento um pouco mais forte da semana passada. Quanto aos ativos, primeiro Sequoia, SEQL3. Sequoia estava aqui numa meia 1.8, no 1,71, que aparentava, né, assim, que iria haver a superação e ativar o setup de meia 1.8, setup de compra, mas o volume sim bem abaixo, né, não dificulta, né, que se faça qualquer tipo de operação aqui comprado, e sigo aqui aguardando algum setup de compra olhando aqui pelo esse layout de Joy de Nápoles, né, ainda faltaria um pouco para que houvesse a superação da média de 3 e aí quem sabe configurar. Então sigo aqui aguardando um alarme aqui na mínima no 1,51, caso toque deixe um trap aqui também. Então a princípio nada em Sequoia. CVC é um ativo que havia deixado um trap, chegou a andar bem, né? E agora sim devolveu esse 2,98 aqui, uma meia 1.8 de compra. O candle de hoje segurou um pouco abaixo, né? Então aqui a meia 1.8 seria um 2,98, o candle segurou próximo no 2,94, fechou. Dependendo do sinal que deixa aqui na segunda-feira, pode deixar aqui um sinal de reversão importante justamente em cima, ou na verdade próximo, né, a uma meia 1.8, uma retração importante. Então ativo também para acompanhar. Pelo tempo gráfico diário também existe essa possibilidade de deixar um Joy de Nápoles, ainda é um cenário bem afastado, né? Essa média de 3 teria que cair um pouco para ver a superação dela, mas aqui já seria um fundo acima do anterior, né? Pode, quem sabe, aí deixar nos próximos dias um Joy de Nápoles. Próximo ativo, Cogna. Cogna chegou bem próximo assim, da meia 1.8 também. Meia 1.8 está no 80, aqui está dizendo 87, né? Mas sim, o preço praticamente tocou também, então a princípio teria tocado aqui na meia 1.8 e reagido. Caso haja a superação aqui desse ponto, deste candle, pode deixar aqui um setup de compra, colocando o stop aqui abaixo do candle de hoje, buscando pelo menos aqui o 2,10, tá? Mas assim, vocês veem os indicadores não mostram nada assim de nenhuma divergência muito gritante, né? Mostra o OBV bem abaixo, o IFR está um pouco melhor e o volume diminuiu bastante nesses últimos dias, né? Então é assim um tipo de operação que é necessário até aguardar um pouco mais de volume para ir fazer uma entrada um pouco mais segura, tá? E
E Duke também, que numa meia 1.8, deixou um candle bom. Subiu hoje 3,67%. Havendo a superação aqui na segunda-feira, ativaria na meia 1.8, stop aqui no 7,23, buscando a princípio esse 8,45, que seria próximo média de 80. Então aqui é um stop já, havendo a superação, seria um stop de 7%, praticamente 7%, para primeiro alvo de 9%, então praticamente 1 para 1. Talvez aqui seja interessante aguardar um outro tipo de entrada, tá, em Duke. Grupo Natura, NTCO, é um ativo que eu havia comentado antes, quando rompeu isso daqui, quando teve essa queda forte, com o OBV assim despencando, né? Comentei que poderia ir mais abaixo, que o OBV estava bem abaixo desse ponto aqui. E mesmo com a alta de hoje, eu acredito que esse seja um movimento, assim, pelo menos que indica com o OBV, né? Então, vocês veem aqui ainda uma divergência entre o preço e o OBV. Então, a princípio, Natura com alvo um pouco mais abaixo. Caso, se a pessoa acreditasse aqui no movimento dessa pernada aqui de alta, de meia 1.8 já perdeu, né? Então, a princípio é isso. Aguardar aqui que venha, testar aqui esse fundo. Então, deixar um alarme aqui nesse ponto. Ver se de fato o preço vai seguir o que esse indicador mostra. O BV está na mínima aqui. Próximo ativo, Grupo Soma 3. Também aqui numa região de meia 1.8 dessa pernada, que havia um trap ativado, não chegou a andar. E vocês veem aqui 61, um engolfo aqui na 61, justamente aqui nesse ponto importante, né? Havendo a superação na segunda-feira, stop aqui na mínima, buscando pelo menos o 8,78 e depois traçando como alvos aqui demais projeções, né? O próximo seria 9,81. Mas lembrando que aqui é interessante ver a questão do risco-retorno. Aqui, havendo a superação, o stop seria relativamente caro, 7%. Para o primeiro alvo, também 7%, 1 para 1. Então, a princípio, interessante aguardar aqui uma entrada melhor. Pode também deixar aqui um Joy de Nápoles, tá? Que está bem próximo de confirmar um Joy de Nápoles. Teria que haver a superação dessa média de 3, que é no seguinte superar, né? Então, a princípio, aguardar aqui, ver se deixa alguma operação com uma simetria boa. Via Varejo, outro ativo que também está nessa região, né, de meia 1.8, essa retração. Hoje deixou um candle obrigado, praticamente aqui um doji. O volume não tem sido tão fraco, né, tá até um volume aceitável aqui nesse ponto. Então, havendo a superação aqui na segunda-feira, ativaria a operação. O stop seria relativamente curto, relativamente barato, né, seria de praticamente 5%. Para o primeiro alvo aqui em 13%, próximo a essa média de 80%. Então, a operação já com uma simetria boa, né? O OBV mostra a situação atual, né? Não mostra nenhum tipo de divergência, mas mostra que não há uma divergência de baixa, pelo menos. Pelo tempo gráfico semanal, candle não é dos melhores, né? Praticamente engolfou na semana passada, que havia sido de alta, mas esse trap aqui segue ativo, né? Segue valendo. Ativou aqui na superação no 15, andou. Então, a princípio, segue valendo. O stop aqui para essa entrada do trap seria 9%, né? Um stop caro. Então, continuar observando via varejo. Mills 3. Mills é um ativo que eu olhei hoje. Apareceu aqui com uma divergência bacana aqui no IFR, né? E desse movimento pode, quem sabe, deixar aqui também um Joy de Nápoles, tá? Tem brigado aqui nessa região, pode, sabe, deixar um pivô aqui nesse ponto. O OBV desse ativo segue forte, sim, tem uma divergência de alta nesse OBV, né? Enquanto o preço caiu assim um pouco mais forte, o OBV se manteve praticamente igual aqui nesse ponto, um pouco lateral. Então, é um ativo que também eu vou acompanhar essa semana. Vocês veem aqui o candle que deixou, né, na semana passada, um candle bem forte. Esse deixou um pouco brigado. Então, continuar aguardando aqui o movimento em Mills 3. Por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir, deixar um comentário. Até a próxima.